Olá! Hoje o Porto e Negócios será especial. Traremos uma série de reportagens da primeira Conferência Internacional dos Portos, realizada em Vitória, no Espírito Santo, mostrando tudo o que aconteceu por lá. Para isso, tivemos a ajuda da repórter especial Bianca Midlash e do cinegrafista Marcelo Castilho. O evento, realizado pela Codesa, Companhia Docas do Espírito Santo, no Porto de Vitória, aconteceu entre os dias 3 e 5 de julho no Hotel Golden Tulip. Vamos assistir então a primeira reportagem mostrando o evento. A conferência foi sediada em um hotel da capital capixaba. Durante o coquetel de abertura, estiveram presentes as principais autoridades portuárias, além de líderes políticos. Vejo que esse evento aqui vai mostrar para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo, o que nós estamos fazendo de tecnologia moderna no Porto de Vitória. Essa questão da nova logística, do novo planejamento e da união para fazer esse país crescer, para poder fazer a economia desenvolver, está acontecendo aqui agora no Espírito Santo e com a participação, inclusive, do Porto de Santos. É muito importante. Então, acho que o Brasil começa a planejar com mais inteligência o seu desenvolvimento. Nós que estamos passando esse momento de crise, mas encontramos soluções justamente através de setores que pensam como vocês estão pensando hoje aqui no Espírito Santo. A aplicação disso aqui vai refletir não só para cá, mas para todos os portos, principalmente para os de grande movimento como Santos, Paranaguá, Rio Grande. Isso é extremamente positivo e está agregando valor com isso. Nós temos tentado transformar o Porto de Vitória como um centro nacional de referência em tecnologias portuárias que podem aprimorar a gestão dos portos. Esse é um esforço que o Porto de Vitória tem saído à frente nas diversas iniciativas, nas que vêm do governo federal e outras locais, e a gente tem se colocado então como um modelo para que a gente possa fazer aqui desenvolvimentos e inovações e que isso possa servir como modelo e exemplo para outros portos. No primeiro dia de conferência, autoridades e dirigentes portuários fizeram uma visita técnica à central de controle do VTMIS, sigla em inglês que significa Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações. O principal objetivo é dar maior segurança ao tráfego aquaviário. A implantação do sistema é uma exigência do Ministério dos Transportes para todos os portos do país. A capital capixaba foi a primeira a concluir sua instalação. O nosso modelo está sendo o modelo lá da Espanha, porque a empresa que ganhou a licitação é uma empresa espanhola. E, inclusive, nós já tivemos várias simulações aqui com o pessoal do Estreito de Gibraltar, que vieram aqui para exigir e simular situações aqui para ver se nós estamos à altura de começar o serviço e, graças a Deus, foi tudo bem e fomos bastante elogiados. Outra determinação do Ministério dos Transportes é a implantação da cadeia logística inteligente, que contempla a automação dos portões de entrada e saída dos portos. O objetivo é acabar com as filas de caminhões, principalmente em época de safra. Em Vitória, as obras também foram iniciadas de forma pioneira. Essa automação ela visa a implantação de OCRs, RFID, que nada mais é receber esse caminhão dentro de um agendamento, onde a gente vai contar com um apoio de logístico, para fazer o cadastramento desses caminhões, o agendamento, e o OCR é o que vai mandar informação para o Portolog sobre os dados do container, a placa do caminhão, e aí o caminhão vem todo rastreado do ponto de origem até o ponto final aqui no cais. De volta ao hotel sede da conferência, líderes portuários participaram de uma reunião para discutir as tecnologias apresentadas. Em seguida, foram abertas as atividades aos mais de 300 inscritos. 6 palestrantes, entre eles 4 autoridades internacionais, apresentaram os principais desafios e tendências para o setor portuário nos 2 dias de evento. No setor portuário, por exemplo, particularmente nos portos da Europa e da Ásia, começaram a investir pesadamente em automação. Os novos terminais usam pouquíssimas pessoas.
A automação é algo que é muito latente hoje no mercado brasileiro. A gente está vivenciando esta onda de transformação, e o segmento portuário vem, de uma forma ou de outra, surfando essa onda. E nós precisamos nos adequar a todas essas mudanças, que são mudanças não só mercadológicas, mas mudanças operacionais também. A primeira Conferência Internacional dos Portos foi uma realização da Companhia Docas do Espírito Santo em parceria com o Instituto e Universidade Federais do Estado. O objetivo é realizar a próxima edição daqui a 2 anos. Foi um público excelente, um público de alto nível, no qual contou com a participação de mais de 10 presidentes de outros portos do Brasil, então enriquecendo mais ainda as discussões portuárias aqui desenvolvidas nesses dias. Eu acredito que todos saíram daqui satisfeitos, todos já estão nos cobrando ao segundo evento daqui a 2 anos, para que seja feito no nível como foi apresentado esse primeiro. É evidente que um evento desta envergadura demonstra o potencial deste segmento portuário. O que foi muito importante num evento como esse foi a participação de palestrantes internacionais, transferindo todo o conhecimento e o know-how que estes palestrantes têm para o nosso país. A presença de inúmeras pessoas neste evento e também de autoridade demonstra, mais uma vez, a intenção que esse mercado tem em contribuir com a economia do nosso país. Economia esta que hoje demonstra aí a sua fragilidade, mas potencializando este segmento, a gente percebe que naturalmente conseguiremos alcançar tudo aquilo que é importante e necessário para o segmento portuário. O que chamou a atenção também foi a quantidade de presidentes das companhias docas de todos os estados, incluindo o presidente da nossa Codesp, Alex Oliva, representando o nosso Porto de Santos. Um dos pontos altos do evento foi a visita dos convidados ao Porto de Vitória, onde puderam ter a oportunidade de acompanhar de perto todas as tecnologias implantadas por lá. Vamos acompanhar o VT. Do lado de fora foram instalados 2 radares e 19 câmeras, dentre elas 3 de visão noturna. Tudo o que é captado pelos equipamentos é enviado em tempo real para esta central de controle, que monitora e orienta a circulação no canal do porto. O Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações, ou VTMIS, tem como função dar maior segurança ao trânsito aquaviário. Este, no Porto de Vitória, é o primeiro do país e está em fase de testes, com previsão de início para o mês que vem. A gente consegue enxergar todas as embarcações, ou por radar, ou por sistema de transponder, ou por conversa por rádio HF, a gente vai conversar com os comandantes. Então nós vamos conseguir enxergar tudo que está acontecendo no nosso canal de acesso e vamos começar a participar muito mais do monitoramento e gestão disso. Os objetivos são 2 e muito claros: melhorar a segurança do nosso canal de acesso e melhorar a eficiência. Então eu consigo garantir que o canal de acesso esteja, vamos dizer, operante mais tempo, que não tenha interrupções na operação, porque eu estou atento, estou vigilante, e consigo mais segurança, consequentemente, porque eu estou monitorando todas as operações e estou, inclusive, orientando como é que essa operação pode ser feita com mais segurança. A instalação do sistema foi uma determinação do Ministério dos Transportes, que só para o Porto de Vitória destinou R$22.900.000, verba vinda do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Estamos prestes a entrar em serviço. E todo o serviço ele é padronizado pela IME, pela IALA, que são organizações internacionais. Então todos os VTS, VTMS no mundo, eles operam da mesma maneira, né? O nosso modelo está sendo o modelo lá da Espanha, porque a empresa que ganhou a licitação é uma empresa espanhola. E, inclusive nós já tivemos várias simulações aqui com o pessoal do Estreito de Gibraltar, que vieram aqui para exigir e simular situações aqui para ver se nós estamos à altura de começar o serviço, e graças a Deus foi tudo bem, fomos bastante elogiados. Para o capitão dos portos do Espírito Santo, a tecnologia poderá auxiliar também nas operações da Marinha e de outros órgãos. Como a quantidade de berços onde os navios atracam é menor do que a quantidade de navios, alguns navios ficam esperando por 1 semana, 10 dias até terem a sua programação de carregamento. Durante esse período pode ocorrer questões de contrabando, de tráfico de drogas, de crimes comuns. E com o sistema de monitoramento e vigilância de câmeras é possível fazer uma atuação mais presente de órgãos federais, estaduais e municipais
combatendo esses ilícitos. Além de Vitória, o governo federal destinou outros 123 milhões de reais para a implantação deste sistema em outros 5 portos do país. São eles Rio de Janeiro e Itaguaí, também no Rio, Salvador e Aratu, na Bahia, e Santos, em São Paulo. O presidente da Companhia Docas de São Paulo, que estava presente na Conferência Internacional de Portos, acompanhou a visita técnica ao VTMS de Vitória e contou que em Santos a expectativa é que o sistema comece a operar no primeiro semestre de 2018. Olha, Santos é o segundo porto brasileiro a implantar o VTMS. Nós já estamos avançando na parte de infraestrutura. Levando em consideração o tamanho do Porto de Santos, que nós vamos ter 3 radares de última geração, nós temos as antenas, temos pontos estratégicos para implantar isso, até o final de 2017 a infraestrutura física do sistema VTMS vai estar implantada. Na hora marcada, o caminhão chega com o cartão de identificação. Este é o primeiro passo. Em seguida, o sistema pede a biometria do motorista e, por fim, o código do agendamento. Só assim o veículo é liberado. Ainda na entrada, a carga é rastreada e pesada através de balanças eletrônicas. É assim que devem ficar os gates de acesso aos portos públicos brasileiros, todos automatizados. Essa automação ela visa a implantação de OCRs, RFID, que nada mais é receber esse caminhão dentro de um agendamento, onde a gente vai contar com um apoio de logístico, né, para fazer o cadastramento desses caminhões, o agendamento, e o OCR é o que vai mandar informação para o Portolog sobre os dados do container, a placa do caminhão, e aí o caminhão vem todo rastreado do ponto de origem até o ponto final aqui no cais. Todo o procedimento integra a cadeia logística inteligente, uma das exigências do Ministério dos Transportes para os portos brasileiros. O objetivo é tornar as operações mais rápidas e seguras, principalmente em época de safra, quando grande parte da produção é escoada. Hoje a gente tem aí um problema com fila de caminhão nas entradas dos terminais portuários e a tendência é que isso organize, fique bastante produtivo, inclusive por conta desse pré-agendamento, né? A carga ela sai da origem com um pré-agendamento, ela passa num ponto de apoio e daí ela vem para cá quando tiver o momento de entrar no cais. O objetivo é que 12 portos do país tenham essa tecnologia. E Vitória, mais uma vez, saiu na frente. Por aqui, as obras já começaram. São 8 gates no cais de Capuaba e 2 gates no cais de Vitória. A gente encontra agora na fase de cravação de estacas e fundação. Então, assim, depois de construído esses gates, vão ser instaladas 8 balanças do lado de Capuaba e 2 balanças no cais de Vitória, além de toda a parte de automação. A gente conseguiu fazer um projeto viário que vai ter uma expansão para 30 anos do porto, de movimentação de carga dentro do porto. Então, esses gates que a gente está construindo elas vão conseguir contemplar o porto durante 30 anos sem ele precisar ter nenhuma ampliação nessa parte de gate de viário, né? Depois que o projeto estiver finalizado, a Companhia Docas do Espírito Santo deve integrar o Portolog ao Porto Sem Papel, sistema já existente em Vitória desde 2011 e que reúne em um único meio de gestão as informações de mercadorias embarcadas e desembarcadas nos terminais. Sistema que visa redução de papéis portuários, então assim, a gente tinha muita duplicidade de documentos a serem entregues para a autoridade portuária, para acesso ao navio e autorização da sua entrada. Então, desde 2010 vem sendo implementado em vários portos o projeto do Porto Sem Papel. Em complemento a isso veio o VTMS e na sequência a gente está implantando o Cadeia Logística Inteligente, que é o controle do acesso dos caminhões, né, o acesso terrestre no porto. Vamos chamar um rápido intervalo e a gente volta já mostrando tudo sobre essa primeira Conferência Internacional de Portos realizada em Vitória, no Espírito Santo, onde a Santa Cecília teve a oportunidade de cobrir com exclusividade. Voltamos já.
Voltamos com o Porto e Negócios, que hoje está mostrando com exclusividade os detalhes da primeira Conferência Internacional de Portos. Durante o evento, palestrantes internacionais mostraram um pouco das experiências de seus países. Vamos acompanhar o VT. Foram 6 palestrantes convidados, entre eles 4 internacionais. Uma das principais apresentações foi do vice-reitor da Universidade Marítima Internacional, ligada à Organização das Nações Unidas. O professor Dr. Chumá falou sobre a tendência mundial à automação, que deverá substituir metade dos postos de trabalho nos portos. Agora há uma tendência muito clara no mundo. O desenvolvimento de tecnologia chegou a um estágio em que outra revolução vai acontecer. É a chamada de a quarta revolução industrial, que é simbolizada pela introdução de inteligência artificial, como Big Data, impressão 3D, automação e diversas outras tecnologias. O desenvolvimento dessas tecnologias vai afetar e reestruturar quase totalmente as atividades econômicas na maior parte dos centros. Os portos certamente não vão estar excluídos desse processo. E o impacto desse novo desenvolvimento em portos pode ser de grande alcance. Por exemplo, no futuro próximo provavelmente, as embarcações começarão a ser operadas sozinhas, sem uma tripulação. Automação foi também tema da apresentação do CEO da Ergus Group, Maxwell Rodrigues. O empresário do setor portuário levou exemplos dos portos mais modernos do mundo, como o de Rotterdam, na Holanda. Há aproximadamente 9 anos atrás, em uma das minhas visitas em Rotterdam, a base da nossa companhia fica em Rotterdam, me apresentaram esse projeto, né? E me disseram que eles fariam esse projeto em 10 anos. Eu falei, impossível você fazer um projeto dessa envergadura, com tudo que tem, em 10 anos. E eu realmente estava errado. Eles não fizeram em 10, eles fizeram em 8. Por quê? Porque eles colocaram todo mundo na mesa para debater uma necessidade de implementação futura. O Maasvlakte Plaza ele foi construído para atender à expansão do porto de Rotterdam. Não é que os terminais se instalaram para que eles pudessem fazer uma instalação desse tipo. Na verdade, isso está sendo concebido para que atenda uma demanda futura. E é por isso que eles têm esse nível de organização. Eu não sei se os senhores ouviram ali, mas eles já estão pensando em gás natural para combustível. Olha a guerra que eles vão entrar. E a gente está falando de petróleo, entre outras coisas. Mas olha o nível de visão que a organização, principalmente desses portos, tem. Evidentemente, temos desafio no nosso país? Temos, mas essa é a consciência que nós temos que começar a criar. O ciclo de palestras foi encerrado pelo secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, que falou sobre os investimentos previstos para o Porto de Vitória e outros modais integrados, como rodovias e o aeroporto. A estratégia que nós adotamos aqui no Estado é de construção de plataformas logísticas, que nós chamamos esse conjunto de infraestrutura que envolve o porto, a rodovia, o aeroporto, a ferrovia, os polos empresariais que dão sustentação aos portos, mas fundamentalmente tendo o porto como a âncora desse conjunto, que o porto é a entrada, é a porta de entrada e a porta de saída desse conjunto complexo de logística e infraestrutura. E a importância desse conjunto funcionar de forma harmônica, integrada, para que a gente possa reduzir custos, né? Custos operacionais, para que os nossos produtos possam chegar mais rápido, com o menor custo adicional possível nos mercados internacionais, ou produtos que sejam destinados ao mercado interno também possam chegar no seu destino com mais rapidez e com menor custo. Como você acompanhou, eu tive a oportunidade de ser um dos convidados para mostrar a nossa visão em relação aos portos brasileiros e fazer uma análise do cenário do país e quanto incorporar inteligências nos negócios vai fazer o país se superar. Vamos acompanhar alguns trechos da minha participação nesse evento. Eu tive no Porto de Rotterdam, isso na minha segunda ou terceira visita ao Porto de Rotterdam, e aí o diretor
operacional do Porto de Rotterdam, e aí eu não sei se vocês têm conhecimento em relação a essa informação, mas o diretor do Porto de Rotterdam operacional, ele também é diretor de tecnologia da informação. Ele responde pelas duas áreas. E aí ele me fez essa pergunta. Quem é o principal cliente de um porto? Alguém se arrisca? Só tem uma pessoa aqui que não é do porto, hein? Alguém, senhores? Dono da carga. Quase lá. Mais alguém? Gente, todo mundo da área portuária, a gente não sabe quem é o principal cliente do porto. Dono do navio. Estamos chegando lá. Importador. Exportador. Oi? Cliente de um porto. Não caiam para trás, hein? Está aí. Esse é o principal cliente do porto. Ele que acessa o porto todo dia. Ele que está lá toda hora. Ele não sai lá de dentro. Sim ou não? Tem a ferrovia também. Mas o modal escolhido pelo Brasil foi esse modal. Sim ou não? Ele é o principal cliente do porto. Dá um dado do Porto de Santos. O Porto de Santos recebe 15 mil caminhões dia. Quem popula mais o Porto de Santos do que esse pessoal aí? O quanto mais rápido eu receber eles, o quanto mais rápido eu liberar esse pessoal, mais eficiente eu sou. Sim ou não? É quebrar paradigma. E aí eu tenho um outro paradigma para os senhores. Bons projetos dão trabalho, levam tempo, e o resultado só aparece no final. Não dá para começar qualquer tipo de projeto com pressões de entrega. Leva tempo para fazer. E só para fechar, o último. Toda vez que nós definirmos a implantação de qualquer projeto, como é nesse critério de automação, eu preciso saber o meu escopo, preciso saber o meu prazo, meu custo, os riscos que tem em relação a esse projeto, a qualidade que eu espero, os impactos que existem no meu processo e, principalmente, quando a gente fala em tecnologia. Fazer esta pergunta que nós nunca fazemos. Nós estamos antenados nas causas globais? Tecnologia muda todo dia. Sim ou não, senhores? A versão do aparelho que vocês têm hoje de telefone é a mais atualizada? Muito dificilmente. Cada hora sai uma versão nova. Cada hora sai um sistema novo. Então, inovação é importante quando a gente fala em tecnologia. E a gente tem que olhar para isso também. Para falar de automação, e agora focando um pouquinho em solução, nós temos aí 5 ideias para pensarmos no Brasil em relação à questão de automação. A primeira ideia é essa aqui. Adicionar inteligência à área operacional. Mas quando eu falo adicionar inteligência à área operacional, não é discurso. Não é dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, ou, de certa forma, eu tenho aquilo. Para que a gente fale efetivamente em inteligência operacional, eu preciso cobrir esses requisitos. Quais são esses requisitos? Eu preciso ter um agendamento eficiente com pré-gate e gate integrado. Eu preciso ter um sequenciamento de embarques e planejamento de equipamentos. Eu preciso planejar todas as descargas e planejamento do meu pátio também. Eu tenho que ter alocação de equipamentos e manutenção preventiva desses equipamentos, porque isso afeta toda a questão operacional do meu processo logístico interno. Automação das minhas ordens de serviço. Posição de containers e cargas baseados em critérios matemáticos. Nós temos que ter aí a movimentação interna baseada em algoritmos que distribuam os equipamentos de forma lógica e racional e, principalmente, ter os nossos dashboards vinculados a indicadores. Eu vejo que muitas empresas têm dashboards, mas ela não tem indicadores e não sabe o que fazem com aqueles indicadores. É ali que a gente persegue os números para que a gente seja cada vez mais eficiente. Segundo processo, automação de gate. Essas são as revoluções que a gente precisa passar nesse momento. Não muito distante, se não me falha a memória, em 2011, foi criada uma normativa, uma lei de obrigatoriedade de utilização de OCR nos portos do Brasil. Optical Character Recognition. Alguém foi lá para fora,
né, em algum dos terminais e teve a brilhante ideia. Falou, olha, que legal, agora a gente começa a pegar o número da placa, o número do container e integra isso de alguma forma com a alfândega e com a Receita. Muito bom. Mas a aplicação do OCR não é para isso. Internacionalmente não se utiliza para isso. O OCR se utiliza para quê? Para que você tenha foco somente nas exceções das não leituras. Tudo que o sistema faz de forma automática, você não gerencia. Você muda esse paradigma. E, para isso, eu preciso receber dados do agendamento, eu preciso ter um quiosque de autoatendimento, fazer verificação automática das janelas de atendimento, inspeção automática de avarias, integração com o sistema de pejagem, emissão de ticketing da pesagem e o endereçamento para onde o caminhão tem que ir, qual a pilha, qual o pátio, qual o lote. Eu faço isso de forma automática. E quando eu faço isso de forma automática, eu já estou informando ao meu sistema o posicionamento daquela carga, para que eu possa disponibilizar o equipamento para fazer aquela movimentação. Liberação automática de cancelas e, evidentemente, integrado a um centro de comando e controle. Automação de portainers. O que isso traz como benefício para nós? Agilidade na identificação desses containers reduz a quase zero os erros de embarque e descarga de containers. Eu disse aos senhores que hoje todas essas informações do planner de bordo que existem nos navios é feito de forma automática. A gente recebe isso com dias até de antecedência. E é isso que faz a eficiência operacional de planejamento do pátio. Se eu não automatizo o meu portainer, eu não reduzo a possibilidade de erro. E toda vez que eu tenho um erro de embarque de uma carga, isso me gera um prejuízo operacional muito grande. Melhora o fluxo das operações, integração com o sistema da inteligência operacional que nós mencionamos inicialmente, e a verificação também de todas as avarias eletronicamente. Quarto ponto, automação de pesagem em hitch stacker e portainers. E aí a gente tem uma dificuldade com isso, né? Impressionante em virtude dessas regulamentações que nós temos no país, a gente tem alguns desafios. A gente não consegue ainda homologar estas pesagens. E aí o Truck Circle, que a gente tem dos caminhões, principalmente dentro dos terminais e nos portos do Brasil, faz com que esse ciclo seja maior em virtude dessa questão da pesagem. Então, a gente precisa fazer com que a comunidade, de alguma forma, pressione aí esses órgãos anuentes para que a gente consiga ter uma pesagem dinâmica, né, para que seja necessariamente superado. E o último ponto é o escaneamento, né? Mais uma vez, nós tivemos aí uma obrigatoriedade em função do impulsionamento de uma normativa, de uma legislação, mas nós não fizemos ainda alguns questionamentos em relação à questão do escaneamento. Quais são essas questões? O escaneamento, ele é uma fonte de renda para os terminais ou não é? Terminal que cobra, terminal que não cobra. A política não ficou definida, não ficou clara em relação a isso. E a isso a gente não sabe se é um diferencial competitivo ou se é uma obrigatoriedade focada em segurança. Ok? Então, gera receita ou foco na segurança? Isso a gente precisa responder. Se o processo está bem definido, aí, mais um recorte. Está integrado com o gate? Se não estiver integrado com o gate, como é que eu vinculo, né? Eu percebo que, em alguns locais do país, o caminhão é admitido num gate, anda 3 km para passar no scanner. Faz muito sentido, né? Por quê? Porque dentro desse espaço-tempo, alguma coisa pode acontecer no meio do caminho, né? Então, eu preciso ter uma integração, eu preciso ter um transit time disso, para que a gente seja mais seguro e também seja mais eficiente. E aí, se a tua equipe está treinada para operar esses processos. E qual a importância de um evento desta proporção? Inicialmente, porque tivemos a oportunidade de acompanhar palestrantes internacionais com todo o conhecimento, não só em tecnologia, mas também em relação às questões operacionais, transmitindo e transferindo todo o conhecimento para as pessoas que lá estiveram. Além disso, tivemos também a participação da iniciativa pública, secretários de estados, colocando toda a dificuldade que existe e os gargalos inerentes ao engessamento público para os investimentos em infraestrutura. E sobrou para nós palestrarmos em relação à aderência dessas tecnologias internacionais, em relação a essas dificuldades que nós temos dentro do nosso país, para que possamos transferir e implementar essas tecnologias no nosso país. E chegamos ao fim de mais um Porto e Negócios.
Espero que tenha sido interessante este especial que tentamos mostrar um pouco do que foi este evento que discutiu os portos do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. E lembre-se, o sucesso não vem quando tentamos ser perfeitos. Ele acontece quando tentamos ser os melhores. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Grupo Mendes.